Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Viva. E hoje nós temos o prazer, de trazer aqui para conversar um pouquinho, bater um papo, a defensora pública, doutora Maiara. Seja muito bem-vinda. Esse espaço é um espaço construído para que a gente possa trazer informações para a comunidade e também conhecer um pouco do seu trabalho, como tem sido desenvolvido, como é estar hoje na Defensoria Pública, também cuidando da violência doméstica e familiar. Como é isso? Como foi entrar nessa área? Como tem sido para você esse trabalho desafiador? Olá, Tarcísia. Muito obrigada pelo convite. Eu saúdo a todos que estão nos prestigiando nesse momento, né? As pessoas que seguem as redes do Canal Viva. Eu agradeço muito o convite. Eu sempre gosto de falar da defensoria fora dos espaços jurídicos, né? É muito importante que a gente leve essa informação, principalmente porque a defensoria é um órgão muito pouco conhecido. Sim. Né? Inclusive, quando você me pergunta aí como foi chegar na defensoria, eu costumo dizer que a defensoria me escolheu. Eu não escolhi a defensoria. Ela me conquistou. Porque quando eu estava na faculdade, eu não tive tanto acesso à defensoria. E aí, estudando para concurso, eu falei, preciso ver qual é o que eu vou fazer, Ministério Público, magistratura. Aí eu vi a defensoria. Aí, quando eu comecei a estudar para a defensoria, que eu descobri o que era a defensoria, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Me encontrei. E estou aqui até hoje, né? Cheguei aqui em Conquista. Antes eu exercia a função que a gente fala de clínico geral, que era toda a área civil da comarca que eu atuava anteriormente. E agora eu estou aqui, né, no Núcleo de Defesa da Mulher, na 13ª DP, exercendo essa função que é realmente muito desafiadora, mas também traz assim um consolo para mim por poder fazer, né, alguma coisa por essas mulheres, né? Alguma diferença na vida dessas mulheres. Que bacana, que interessante. Tem quanto tempo que tem esse núcleo aqui que você assumiu? Quando eu cheguei aqui foi em 2022. Ele já tinha 2 anos de funcionamento. Ele foi instalado na pandemia. Sim. Então, assim, já enfrentou esse desafio aí, né, da pandemia. E aí, eu comecei a atuar em 2022 aqui. Então, eu tenho 3 anos, né? Vou fazer 4 anos aqui. E como funciona esse núcleo hoje aqui em Conquista? O Núcleo de Defesa da Mulher, né, aqui em Vitória da Conquista, ele é basicamente eu, né, que sou a defensora titular. Sim. Nós temos uma assessora, analista, que faz o atendimento, triagem e 2 estagiárias. Sim. E aí a gente também faz uso do núcleo psicossocial da defensoria, que é assistência social, psicólogo, quando a gente precisa, né, de ter alguma demanda mais complexa. Todas as demandas são complexas. Mas quando existe alguma demanda mais complexa, aí a gente aciona o núcleo. Então, assim, o funcionamento em termos práticos, como é que é, né? A assistida, ela chega na defensoria. A mulher que é vítima de violência. A mulher que é vítima de violência, vocês. exatamente. Não necessariamente ela precisa ter uma medida protetiva. Às vezes, elas vêm numa situação de violência, mas elas não querem medida protetiva. Sim. Elas querem só resolver a questão ali dos bens, né? Do divórcio, da guarda dos filhos. Sim. Às vezes, elas só querem a medida protetiva. Às vezes, elas já vêm porque elas vêm da DEAN, é o caminho mais comum, né? Elas vêm da DEAN, encaminhadas da DEAN por uma medida protetiva. Sim. Geralmente, a gente faz também o pedido da medida protetiva. A gente tem essa atribuição lá também então, de fazer o pedido da medida protetiva. Então, vocês identificam uma mulher que precisa de uma medida, a gente pode direcionar para a defensoria. Exatamente. E lá ela pode não necessariamente ela precisa passar pela DEAN. Sim, mesmo porque a medida protetiva ela não tem que necessariamente estar relacionada a um crime. Uma ação Existia penal. isso antigamente, né? As pessoas acharem, não tem crime, não pode ter medida protetiva, ou se tem crime, tem que ter o BO. E muitas pessoas utilizam isso, né? Isso. É um crime, então você vai ter a ficha suja. Exatamente. Então, ele utilizar. A mulher, muitas vezes, ela se torna refém com medo do marido ir preso por conta de uma medida. Eu não quero que ele responda por nada, eu não quero que ele seja prejudicado. Sim. A mulher, ela sofre violência, ainda tem esse peso, às vezes por ela, às vezes pela família, pelos filhos, né? Então, assim, ela não precisa ir na delegacia registrar um BO, né, contra esse agressor. Sim. Ela pode ir diretamente na defensoria, faz o pedido de medida protetiva, ela se resguarda, né, se tiver com o agressor no lar, para fazer o afastamento, enfim. E aí a gente recebe essa mulher vítima de violência, a gente faz a triagem dela através da nossa analista, ela faz o acolhimento, o atendimento, né, a oitiva humanizada dessa mulher, e aí ela vai identificar quais são as demandas que ela precisa.
né? Sim. Como eu falei, se já vem com a medida protetiva, ela quer ajuizar um processo de divórcio, Sim. uma dissolução de união estável, quer regulamentar a guarda dos filhos, Sim, né? Uma ação de pensão. alimentos para ela, inclusive, também, porque a gente sabe que a dependência econômica é um dos maiores fatores de manutenção das mulheres em situação de violência. Então, assim, essas medidas são identificadas e aí a analista passa para mim, eu faço atendimento também, né? A gente faz o acompanhamento da medida protetiva. A Lei Maria da Penha, ela tem uma previsão expressa no artigo 28 de que a defensoria tem que estar nesses processos. Sim. Em todos os processos de medida protetiva, nas ações penais, mas, infelizmente, a gente ainda não tem estrutura. A lei, ela tem essa garantia, né, para a mulher, mas a gente ainda não tem uma estrutura para acompanhar todos os processos. Sim. Atualmente, o que a gente tem feito aqui? A gente faz o acompanhamento das mulheres que nos procuram. Entendi. As mulheres que nos procuram, a gente já... Vocês dão aí a esse gente suporte. acompanha a medida protetiva, né? Elas vêm reportar descumprimentos, aí a gente vai pedindo, né? Informando ao juízo, descumpriu, precisa recrudescer essa medida protetiva, coloca a tornozeleira eletrônica, até chegar a punição, né, assim, mais grave, que é a prisão. Entendi. Que é o que a gente não quer, mas, infelizmente, tem casos que só assim, para o agressor... parar ou recuar, né, das suas ações de violência. Exatamente. E uma coisa interessante, então a medida protetiva, ela pode ser pedida independente de uma ação penal estar né, junto. Então é separada, não tem essa aproximação que impeça nele de ter a ficha suja, como elas trazem, né? Muitas mulheres trazem essa dificuldade. Então, isso é importante a gente ter frisado aqui. Outro ponto é que vocês hoje estão acolhendo as mulheres que procuram, mesmo tendo, né, a Lei Maria da Penha trazendo essa obrigatoriedade de ter um acompanhamento mais próximo. Por que isso? Por conta de estrutura mesmo, né? A gente tem um problema estrutural. A Defensoria do Sistema de Justiça, ela, infelizmente, é o órgão que tem menos orçamento. Então, assim, a gente não tem uma estrutura ainda para acompanhar todas essas mulheres. Eu sou a única defensora. A única defensora na comarca. Entendi. Entendeu? Assim, em Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade da Bahia, né? Então, assim, a gente não tem... Eu não tenho como estar em duas varas, em todas as audiências. E eu também faço os atendimentos, né? Eu faço trabalho extrajudicial também. Então, assim, não tem como a gente estar, infelizmente ainda, em todas as demandas. Mas as assistidas que nos procuram, elas têm o atendimento, o acompanhamento, né? Tanto na medida protetiva quanto na ação penal. Elas também procuram para ações penais privadas, que são aquelas ações que não são movidas pelo Ministério Público, né? Que é geralmente o que acontece, muita questão de violência moral. Né? Em que a assistida ela sofre injúria, difamação, calúnia. E aí elas nos procuram porque elas querem esse andamento dessa ação, né? Elas querem uma resposta. Porque elas... Poxa, eu passo a vida inteira sendo xingada, eu passo a vida inteira sendo humilhada, sendo exposta na minha comunidade. Eu quero uma resposta, eu quero que ele ao menos pare, que ele saiba que eu estou fazendo alguma coisa. Então, essas ações de ação penal privada, né, que a gente chama de queixa-crime, elas procuram a gente também dá entrada nessas ações. E uma coisa importante falar, Tarcísio, que a gente sempre tem que falar assim, porque as pessoas não compreendem muito bem a defensoria, é que o imaginário popular é que a defensoria ela é uma instituição que defende bandido, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito. A gente faz a defesa dos grupos vulneráveis, das pessoas necessitadas, né? E aí, necessitados, não necessariamente são necessitados em termos econômicos. A priori, a gente tem que fazer essa avaliação de hipossuficiência. Né? Um assistido que chega na defensoria, ele quer fazer divórcio. A gente precisa fazer a avaliação de hipossuficiência porque a Constituição Federal prevê que a defensoria é um órgão voltado para as pessoas necessitadas. Aí a gente faz a avaliação de hipossuficiência. Mas existem situações em que não há essa necessidade de a gente fazer a avaliação de hipossuficiência porque a pessoa ela está em outros tipos de vulnerabilidades. Como é o caso da mulher em situação de violência, como é o caso das crianças, dos idosos, das pessoas com alguma deficiência. E é muito importante a gente falar isso, porque muitas mulheres não sabem. Exatamente. Né? Então, assim, quando uma mulher em situação de violência chega na defensoria, não importa se ela tem renda, não importa se ela é uma mulher, né, que tem... Economicamente, financeiramente estável, não importa. A gente vai fazer o atendimento dela, independente disso, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, a maioria das nossas assistidas realmente são mulheres
que estão em todas as vulnerabilidades. São mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres que realmente precisam muitas ali... vezes em trabalho informal, que não tem uma renda fixa, né? Exatamente. Ou tem a dependência financeira, né, do agressor. Então, assim, nessas situações de violência doméstica, eu gosto muito de deixar claro, né, que a defensoria ela atende independente da situação financeira. Sim. E atende o homem também por suficiente, né? Isso. Aí atende um homem, a gente tem, né, o núcleo de defesa da mulher, e a gente tem também, do outro lado, o defensor, que faz o atendimento do requerido, né, do agressor. E aí ele vai ter todo o acompanhamento processual, muito qualificado, muito técnico também. Muitos assistidos até ficam assim, poxa, ele também está aqui, ele também tem direito. Tem direito à defesa, né? A nossa Constituição Federal ela prevê que toda pessoa ela tem um direito à defesa, e assim, não é diferente com a pessoa que pratica violência doméstica. Isso. E nesses 3 anos, como tem sido essa realidade para você? Com um número muito grande de mulheres que procuram a defensoria, vocês acompanham muitas mulheres, vocês percebem que tem aumentado ou não essa busca? Como tem sido para você hoje? A busca tem aumentado bastante. Sim. Certo? Isso, eu acho que é reflexo, né, das pessoas conhecerem o serviço. Sim. Eu vejo principalmente quando tem os mutirões nas varas. Elas procuram muito para a gente acompanhar nas audiências. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, a demanda aumentou bastante. Aumentou bastante. Assim, essa procura pela defensoria, ela tem sido cada vez mais presente, ativa, né? As pessoas, as mulheres, elas querem, ela fala, poxa, eu tô lá na sala de audiência, ele tá com o defensor, ele tá com o advogado, às vezes mais de um advogado, e eu tô sozinha, né? Então, assim, às vezes a gente tá ali, né, nem por uma questão técnica, porque, assim, graças a Deus, aqui a vara de violência doméstica, ambas as varas, os 2 juízes, doutor Alice e doutora Mirna, tem uma condução da audiência com uma perspectiva de gênero muito boa. Então, assim, a gente não vê violência institucional dentro das varas de violência doméstica. Então, assim, muitas vezes minha posição ali é de dar aquele conforto para a assistida. Estou ali, eu tô aqui do teu lado. Tá amparada, Você tá amparada. Ela vai ser ouvida e ela vai sair da sala de audiência porque ele precisa entrar, ela quer saber o que vai acontecer na audiência. Então, eu tô lá, aconteceu isso, vai acontecer isso e isso. Quais são os próximos passos? Vai ser assim, eu vou precisar de novo, doutora, vir aqui, eu vou precisar de novo ter que falar sobre isso. Não, acabou. Ou, às vezes, ela nem quer falar. Porque isso é muito angustiante, né? É muito, porque ela fica revivendo. Tem muita audiência, assim, que você vê que a assistida, ela tá ali, às vezes, dopada, porque precisou se preparar para aquele momento, né? Que é o momento de reviver memórias tristes, muitas vezes situações muito graves, né? A gente se depara com situações assim que a gente acha que não existe, por exemplo, que é estupro dentro do casamento. As pessoas acham que não existe violência sexual dentro do casamento, que existe o débito conjugal, não é isso? Infelizmente, a gente está aí, 2025, com essa e realidade. as pessoas ainda acham que tem que ter, que é obrigação marital, né? Eu te comentei em alguns momentos aqui, nós vivemos séculos, né, do machismo e da mulher sendo objeto nessa construção cultural muito forte. Então, assim, para desconstruir isso, a gente precisa utilizar o máximo de informação para essa população, que chegue a ela. Exatamente. A importância dela ser mulher e ter dignidade em suas escolhas e no seu tratamento, né? É isso. Simone de Beauvoir, ela diz exatamente isso, que a gente foi estruturado numa sociedade em que o homem, ele é o ser desejante e a mulher é o ser desejado. Sim, e a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa colocar a mulher também como sujeito de direitos e não como objeto, né? O corpo da mulher, ela é o tempo inteiro dominado. Sim. Né? A mulher, ela é julgada pelo seu corpo, ela é julgada nos movimentos que ela faz. A gente tem uma estrutura em que a divisão de trabalhos é homens provêm o sustento, mulheres ficam em casa, né? Isso tem mudado, mas em muitas situações, quando a mulher ela faz esse movimento de mudança, ela sofre a violência. Porque a gente vem de uma cultura em que a mulher tem que ficar dentro de casa, né? A mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher ela não tem que se apresentar para a sociedade. E aí, quando algumas mulheres fazem esse movimento, elas vão sofrer a violência. Porque o homem, ele também foi criado, a cultura dele é essa. Eu estou aqui, quem manda aqui nessa casa sou eu. Quem vai dizer para onde é que você vai sou eu. Tem esse discurso. Então, assim, é muito difícil desconstruir isso, mas é um processo que a gente está seguindo. Não é com leis. Não é. É assim, a gente não fala. É com punição. Não é com punição. A gente não quer uma lei, que diga que os filhos das mulheres vítimas de feminicídio tenham direito à pensão. A gente não quer uma lei dessa. A gente quer que não exista feminicídio. Isso.
né? A gente não quer punição, a gente quer prevenção. Com certeza. Evitar que aquilo se transforme. Exatamente. E isso só desconstruindo os padrões, né, do patriarcado e desconstruindo essa cultura de que o machismo, né, o machismo estrutura na sociedade, fazer essa reviravolta, né? Que não é fácil, mas eu acho que a gente tem que continuar caminhando. A gente já caminhou muito, né? Mas a gente precisa continuar aí trabalhando essa temática. E fortemente, né? Exatamente. Porque a gente traz esses índices muito preocupantes ainda na cidade. E cada ação que a gente tenta promover é para justamente trazer à população uma reflexão sobre como é importante a participação de todos para a mudança, né? Trabalhar a prevenção, né? O Núcleo Viva, e a gente está na página no Instagram, núcleo.viva, trazendo informação para a comunidade e trabalhando não só numa sala específica de atendimento no Fórum João Mangabeira, né? na primeira vara de violência doméstica, que fica no 2º andar, lá no centro. Mas a gente propõe ações na comunidade, ações de prevenção, ações que lidam com os menores, com as crianças, né? Crianças que passam muito e são vítimas de violência ao vivenciar a violência em casa, e elas replicam isso quando adultos, né? Então, a gente precisa entender que, se nós não trabalharmos todos os pontos de intervenção, a gente não consegue mudar uma geração. Porque não é mudança apenas agora. A gente muda agora para evitar o mais grave, que é o feminicídio, né? Mas, antes disso, a gente precisa também lutar para que as ações de prevenção sejam muito mais fortes e veementes do que as leis que são impostas, as coisas, os atos já praticados. É exatamente, né? Isso que eu acredito. Quando você fala assim, como é que a gente faz para mudar esse quadro que a gente tem hoje de violência? A gente tem que começar da escola. A gente tinha que ter matéria obrigatória na escola contra a violência doméstica, ensinando. Porque não é em casa. Em casa eles estão aprendendo exatamente o contrário. Sim. Porque a gente foi criado dessa forma, né? Então, assim, tem que ser em casa. Sem contar que casa, a gente tem que desconstruir essa ideia de que a casa é o lugar mais seguro do mundo. Não é. Sim, principalmente para as mulheres. Principalmente para as crianças. Não é o lugar mais seguro. Então, assim, elas precisam sair de casa, ir para a escola e aprender. Ter realmente na grade curricular. Não é só essa questão de educação de direito pontual. É importante, é interessante, porque é o que a gente tem hoje também. Mas teria que ser realmente uma abordagem inclusa ali, né, na grade curricular, que as crianças saibam desde criança, que a gente não tem diferença de gênero, que nós somos iguais, que não existe essa imposição, que a questão da força, da violência, não é o que vai resolver, né, os problemas, porque a gente sabe também que essa questão da violência, da masculinidade tóxica também prejudica muito os homens, né? Os homens morrem na rua também por conta dessa masculinidade tóxica. Né? Então, assim, é essa abordagem lá no início que tem que ser feita. É na infância, é na educação, que a gente vai desconstruir, que a gente vai prevenir. E aí, quem sabe, num futuro que a gente pensa hoje até de forma utópica, né? A gente não consiga viver sem a violência, né? É isso, assim, trazer essa discussão é extremamente importante, que não comece nem termina aqui, né? A gente já vem debatendo a importância dessa integralização da rede, da comunidade entender como funciona a defensoria, que elas podem ir à defensoria pedir a medida protetiva, pode pedir auxílio em relação às informações que elas tenham dúvida, né? Eu quero entender melhor o que é uma ação penal, quero entender melhor o que é uma queixa-crime, quero entender melhor o que é uma medida protetiva. Tem espaços para isso, né? Que possamos estar cada vez mais divulgando esses espaços para que elas se sintam, né, mais bem amparadas pelos órgãos públicos que precisam defender essa causa que é a vida da mulher, que ela viva com dignidade, né? Inclusive, quando você fala aí que elas procurar para tirar uma dúvida, isso é importante também, porque muitas vezes a mulher está em situação de vulnerabilidade e aí ela precisa de um amparo assistencial. Sim. Ela precisa saber como é que ela faz para mudar o filho dela de escola. A defensoria também ela pode prestar essa assistência, porque a gente tem um núcleo psicossocial, onde uma assistente social ela vai direcionar essa mulher. Ela vai levar, você vai em tal lugar, oficia, né? Já leva tudo bonitinho, porque às vezes a mulher está em situação de vulnerabilidade tão grande que ela não sabe nem qual é o caminho que ela vai tomar. Então, às vezes, não é nenhuma questão jurídica. Né? Então, tem a questão, muitas vezes, ali social, psicossocial, e aí a gente
gente também traz essa possibilidade, né, para assistida, de direcionar, você vai ali no CRAS, você vai no CREAS, você vai, enfim, na Caixa Econômica, e aí vai conseguindo direcionar ela para ela conseguir resolver, porque muitas vezes a relação que ela tá, o homem não deixa ela nem dizer nada, né? Não deixa ela nem sair de casa para resolver alguma coisa. Então, assim, realmente esse trabalho de informação, ele é muito importante, porque uma pessoa informada é uma pessoa que tem poder. Informação é poder, né? Então, assim, eu parabenizo muito vocês por estarem fazendo esse trabalho de informação, de cada vez mais empoderar essas mulheres, né? Para que elas saibam dos direitos delas, para que elas procurem os direitos dela, mas, sobretudo, também para que integre a rede. Né, que eu estou vendo esse movimento, né? Aqui da rede está se conhecendo também, né? Eu estou aqui há 3 anos, a gente faz algumas reuniões, a gente se encontra, mas essa liga, né, é importante também, essa conversa. A gente vê, não, a promotora está pensando assim, o defensor está pensando assim, o juiz ele tem essa perspectiva, é importante também. E alinhar essas perspectivas é muito interessante. Né? Porque a gente trabalha em rede, a gente não trabalha cada um separado, no canto, a gente está todo mundo ali interligado, né? Os lacinhos ali, e aí essa proximidade é importante. Eu tenho percebido que o Viva tem feito isso, né? Tá tentando, buscando trazer essa liga para aproximar cada vez mais essa rede, né? Isso. É necessário, muito importante. É isso, né? Gostaria de mandar uma mensagem para essas mulheres, falando sobre a defensoria. Dá uma olhadinha ali, fala sobre o núcleo de vocês. Mulheres, a defensoria, ela está de portas abertas para vocês. Se sintam à vontade para ir até nós. Se vocês precisarem de um amparo jurídico, se vocês precisarem de um amparo social, nós estamos para atender vocês na sede que fica em frente ao Boulevard. De segunda a sexta, no período, né, das 8 às 17 horas. Vocês podem procurar, a demanda é livre, vocês levam a documentação de vocês, que vai ter uma servidora para fazer o atendimento, o acolhimento e a escuta humanizada de vocês lá na defensoria. Então, a defensoria está ao lado de vocês para prestar essa assistência, para prestar esse apoio e essa escuta humanizada e qualificada também. Muito obrigada, doutora Maiara, por trazer, né, essas informações tão importantes e mostrar também que estamos juntos nesse processo de cuidado e transformação da nossa realidade, né? Que ser mulher em Vitória da Conquista, que seja sempre algo mais leve, né? Que a gente saia para as ruas tranquila, sem se preocupar com a violência, né? Em ser, né, maltratada, ser violentada, como hoje nós nos preocupamos, né? Que essa realidade possa ser transformada. E para que isso aconteça, a gente precisa da junção de todos, não só dos órgãos públicos e privados, mas também da sociedade como um todo. Eu convido vocês para estar conosco nessa luta. Siga-nos no Instagram, no Spotify, né, no YouTube. Nós estamos no Instagram, no núcleo.viva, e contamos com a participação de vocês, né, em compartilhar as nossas informações, de trazer mais seguidores para nossas propostas e projetos e conhecer toda a rede, né, como, né, esse é um propósito genuíno de ajudar o próximo. É isso, mulheres, sintam-se à vontade para estar conosco nessa luta. Homens também.